atualmente na Bioclínica e no São Mateus e docente da Univale. Exatamente. Então você já tem uma ideia. Quer falar mais alguma coisa? Não, prof, eu vou desligar meu áudio e minha câmera, depois você pode chamar. Espera aí que tem uma dupla de cachorrinhos aqui, que eles não sabem se eles vão lá ficar na cozinha cheirando a comida ou se eles vêm aqui assistir aula. Então, de vez em quando, se eu sumir, porque eu fui abrir a porta para eles entrarem. Se o som ficar muito ruim, vocês avisem também. Tá. Bom, muito prazer, gente. Acho que quase todos me conhecem, pelo menos a maioria. Né? A maioria de vocês já deve ter tido pelo menos alguma aula teórica comigo. Eu sou professor da Univale, já tenho uns 3, 4 anos. Sou cirurgião, trabalho muito com a parte de obesidade, então cirurgia da obesidade, trabalho com balão gástrico, com a parte de videocirurgia, faço muita gastroenterologia também, e agora estou começando a fazer nutrologia também, porque eu estou fazendo uma pós na USP de Ribeirão Preto. Já está do meio para o fim já. Hoje eu estava aqui de manhã escrevendo meu TCC já. Estou voltando a ser aluno. Descobri que não é muito fácil ser aluno, não. Vocês estão de parabéns. Mas é bom, é estimulante. Eu voltei a estudar bastante, eu dei uma boa atualizada. Então, assim, eu procurei montar uma aula já com muito do que eu aprendi na especialização em relação a artigo científico, a resgatar artigo científico, a usar o que tem de mais moderno no up-to-date. Então, no final, eu vou mostrar para vocês as diferenças bibliográficas. Até fica a dica, eu acho que a universidade de vocês não disponibiliza, mas se vocês conseguissem acesso ao up-to-date, é uma ferramenta muito boa de atualização quando vocês começarem no internato, principalmente na parte de tratamento. Bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre trauma abdominal. Eu já adianto para vocês que eu não faço muito trauma abdominal hoje, porque eu não sou plantonista de pronto-socorro, tá? Nem público e nem privado. Mas todo cirurgião acaba se envolvendo muito com trauma abdominal, principalmente no começo da carreira. A maioria dos cirurgiões, depois de um certo tempo, ele vai parando de dar plantão, né? A moçada mais nova tem uma disposição maior para trabalhar com isso, até porque, conforme a carreira vai andando, a maioria de nós vai focando no consultório, né? Um ou outro que opta por não fazer carreira privada, que foca só no serviço público e gosta muito de emergência, e aí continua dando plantão. Eu falo, por exemplo, do professor Geraldo Messias, lá no Júlio Miller, que foi meu professor, está até hoje no pronto-socorro dando plantão aí, 30 e poucos anos de plantonista de PS, o Dr. Jair, que foi meu professor também, a esposa dele, Thelma, e tem mais uns 2 ou 3 que eu conheço aí, que até hoje já estão aí com mais de 30 anos de pronto-socorro, então, mas a maioria de nós vai migrando a carreira. Então, a parte prática, talvez, eu possa deixar um pouquinho a desejar em alguma pergunta, mas a parte teórica está tudo caprichado. Então, vamos lá. Nós vamos dividir a nossa aula em trauma contuso e trauma penetrante. Dentro do trauma penetrante, a gente dividiu em trauma penetrante por arma branca e trauma penetrante por arma de fogo. O trauma contuso também é conhecido como trauma abdominal fechado. Tá? Por quê? Porque não tem violação da cavidade abdominal. Nós vamos abordar esse assunto mais para frente, mas o outro nome é trauma abdominal fechado. História e mecanismo do trauma, quadro clínico, diagnósticos e tratamento é um pouco dos assuntos que nós vamos estar abordando aí no decorrer da nossa aula. Na introdução, a gente pode abordar a seguinte questão. Trauma abdominal é um assunto relevante hoje em medicina de urgência, porque ele é responsável por um número expressivo de mortes evitáveis, né? Então a gente sabe que o atropelamento, o trauma abdominal, o acidente de carro, a queda, as perfurações por arma branca, os tiros no abdômen, são traumas que, em uma parte importante das vezes, a gente tem como tratar e evitar as mortes. O mecanismo de trauma, a localização da lesão, o estado hemodinâmico do paciente, né, vão determinar o momento da avaliação do abdômen. Então a gente tem que
observar todas essas questões. Como é que foi esse acidente? Onde que se deu? Qual parte do abdômen foi atingido? Como é que está o estado global desse paciente? Principalmente a parte do estado hemodinâmico dele. Vão levar em consideração que desfecho nós vamos conduzir na abordagem desse paciente. Lembrar algumas coisas aqui importantes. Hemoperitônio pode ser oligossintomático, mas pode levar à morte. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes o paciente chega na unidade de urgência, tem uma história de que sofreu uma queda, ou teve um atropelamento, ou bateu o carro. Você vai avaliar o paciente praticamente não tem sintomas, um pouco de dor abdominal, às vezes uma frequência cardíaca começa a subir um pouco, e aí você vai dar atenção para outro paciente que às vezes está envolvido no mesmo acidente que aparentemente está mais grave. Quando você bobeia, o primeiro paciente se avaliou, já está sofrendo uma parada cardíaca e a gente volta para reanimar ele e às vezes esse quadro pode ser reversível. Então a gente não pode ficar tão tranquilo com esses pacientes com possibilidade de hemoperitônia. Tá? Outra coisa que pode confundir bastante o quadro é dor referida. Todo mundo sabe o que é dor referida, gente? Sim, professor. Posso falar? Então tá. Se tiver alguma dúvida, a gente para e explica, tá? Eu estou pressupondo que esses conceitos vocês todos já estão bem solidificados comigo, tá? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, nível de consciência do paciente, principalmente o paciente alcoolizado, é comum em acidente automobilístico, né? Ou às vezes numa briga de bar, alguma coisa, então isso pode atrapalhar. E o TCE, né? Principalmente no acidente de moto e no atropelamento, o TCE às vezes dificulta. Então a gente tem que ficar atento ao nível de consciência desse paciente, escala de coma de Glasgow, imagino que você já sabe o que é, então tem que prestar atenção nisso. E outra coisa, sempre examinar muito bem o abdômen, tá? Lembrando, gente, que na parte abdominal a gente tem que olhar a parte anterior, as partes laterais e a parte posterior. Depois, no decorrer da aula, vocês vão ver uma fotinha que eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho como é que é essa compartimentalização do abdômen no trauma, ok? Trauma contuso ou fechado é responsável pela maioria das lesões abdominais atendidas no departamento de emergência, em torno de 80% delas, e ela tem uma importância grande na morbimortalidade, tá? Então a gente tem que ficar muito atento ao trauma abdominal. 75% das vezes está relacionado ao acidente de carro ou de moto, tá? E atropelamento. Então, normalmente, ou é o passageiro do automóvel, ou o motociclista, ou o pedestre que foi atropelado. A gente não pode esquecer golpes. Que golpes? Por exemplo, numa briga, eu vou contar uma historinha rápida. Quando eu entrei na faculdade, eu tive um colega que era da minha turma, Dr. Cid Alexandre, ele é cirurgião vascular, faz muita geriatria também, hoje está na clínica de geriátrica. E ele contava que o pai dele tinha morrido fazia pouquinho tempo por um trauma abdominal. O pai dele estava no curral, ele bobeou e um garrotinho, um bezerro um pouquinho grande, veio e deu uma cabeçada nele. E aí estava tudo bem, chegou no pronto-socorro, dor abdominal, um pouco de dor osteomuscular pela pancada. O pessoal avaliou ele, estava relativamente estável. Daí um pouquinho ele chocou, parou e morreu no pronto-socorro. Um trauma esplênico que o pessoal subestimou, como eu falei para vocês. Então, assim, isso pode ser causa também de trauma abdominal fechado. Então, às vezes um coice, um murro, um chute, né? E queda. Meu irmão fez residência de proctologia em São Paulo e ele falava no PS de São Paulo lá que eles queriam arrumar um CID para queda de laje. A queda de laje, gente, só para situar vocês, em São Paulo as casas têm muita laje em cima, então o camarada vai fazer o churrasco na laje, na parte de cima, não tem telhado, tem só uma laje, né? E aí ali é a área de lazer, faz o churrasco, não sei o que, acabou que toma umas biritas e pum, cai de cima da laje. Quando cai de cima da laje, muito trauma abdominal fechado, né? E outras situações também em crianças, quando tanque, né? Tem aquela narrativa clássica do trauma abdominal na criança, né? Hoje a gente
não vê muito isso nos tanques, mas antigamente o tanque era de cimento. Então a criança queria brincar para subir no tanque, quando ela se apoiava no tanque, ela fazia força para subir, o tanque virava e a ponta do tanque batia exatamente no abdômen e fazia trauma abdominal fechado. E a gente está vendo aí abaixo que baço e fígado são as lesões mais acometidas e depois as vísceras outras. Mecanismo de lesão, contei a historinha do tanque que cai em cima da criança, é uma pancada direta, compressão, ou a história do pai do Dr. Cid lá, que o boi deu uma cabeçada nele, é uma compressão, uma pancada direta. Mas existem outras formas de trauma, de mecanismo de trauma que a gente tem que prestar atenção. Força de cisalhamento é um desses, tá, gente? O que é força de cisalhamento? Imagine você bate o carro a 150 por hora. Não precisa nem ser a 150, pode ser a 75, mas se você bater de frente um para o outro, você vai ter uma energia aí como se estivesse batendo a 150 por hora. Tem uma desaceleração muito brusca. Quando você tem uma desaceleração muito brusca, as vísceras que são móveis, elas tendem a manter a sua aceleração. E aí, no ponto de fixação delas, pode haver uma laceração, tá? Então, isso pode acontecer. Então, você pode lacerar o meso de delgado. Os órgãos sólidos que são fixos, você pode lesar esses órgãos que estão fixos, porque eles tendem a seguir a aceleração, mas hoje, felizmente, muita gente usa cinto de segurança. O cinto contém o ocupante de avançar, mas, por exemplo, o órgão que está dentro dele segue avançando, tá? E você tem a questão dos pedículos vasculares também. Você pode ter estiramento de pedículo vascular dessas estruturas. Então a gente tem que tomar cuidado aí com forças de cisalhamento. Outra situação que a gente tem que prestar atenção, costelas fraturadas, tá? A gente pode ter no abdômen superior costelas fraturadas, lesando alguns órgãos, como fígado, baço, perfurando eles, ou estômago, ou mesmo o cólon, tá? E na bacia você pode ter o mesmo mecanismo na pelve. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de situação. Vamos às informações relevantes na cena. Quem tem aula comigo aí? Alguém de vocês tem aula comigo direto lá na unidade? Aula prática? Ninguém? Não, prof. Ninguém, né? Não, prof. Então, eu sempre faço questão de frisar uma coisa. E eu vejo que uma parte de vocês sofreu muito, principalmente quem teve semiologia o ano passado. Só um pouquinho. Quem teve semiologia o ano passado sofreu porque semiologia não dá para ser feito por vídeo aula, tá? Teleaula de semiologia é impossível, gente. Vocês têm que tomar na prática. Então muita gente está sofrendo hoje por conta disso. Imagino que uma parte de vocês está com dificuldade na hora de construir as histórias. Então eu sempre faço questão de frisar. História é de fundamental importância. Então a gente precisa sempre fazer uma boa coleta dos dados para que a gente possa ter informação suficiente para dispor delas na montagem do raciocínio clínico, tá? Então a gente vai perguntar. Se a pessoa puder falar, ótimo. Se ela não puder, normalmente alguém traz essas informações. Ou quem vem no SAMU, ou quem traz a pessoa às vezes, no interior às vezes isso acontece, joga na caçamba de uma caminhonete e aí alguém está chegando lá e tem que contar como é que é essa história. Então primeiro nós temos que saber que tipo de colisão. Como é que foi essa colisão? Foi frontal? Foi lateral? A pancada foi na traseira? Como é que foi o ângulo dessa pancada? Capotou o carro, não capotou? Então tudo isso é importante, né? Quando é acidente automobilístico, é a mesma coisa, né? Quando é pedestre, nós vamos ver os detalhes sobre o pedestre, tá? Nós temos que perguntar como é que está esse veículo, né? Se o veículo estiver completamente destruído, a gente vai imaginar que a gravidade é maior, né? Precisa saber se alguém foi ejetado. Por quê? Porque se foi ejetado é um mau sinal, né? Pode ter mais gente dentro do carro sem cinto de segurança, então isso pode acontecer, ou o impacto foi tão violento que as pessoas mesmo de cinto podem ser ejetadas do carro, né? Se alguém mais morreu nesse acidente, isso é uma informação importante. Se estava usando cinto de segurança, se o carro tinha airbag, se o airbag foi acionado, tá? Tudo isso
também nos ajuda na construção do raciocínio. E precisa saber como é que estava o veículo por dentro, né? Você pode ter, às vezes, uma deformação importante da parte externa do veículo e dentro o veículo está razoavelmente bem com pouca deformação, mas você pode ter o inverso, às vezes. Do lado de fora você não tem uma deformação tão grande, mas na parte interna, às vezes, você arrancou um banco, você estava carregando uma mala dentro do automóvel, então essas informações elas são importantes. Você saber onde é que a pessoa estava dentro do veículo, isso é uma informação importante, né? É muito comum hoje já as pessoas usarem cinto de segurança no banco da frente, mas quem está atrás nem sempre tem essa cultura. Nos acidentes com moto, se estava de capacete, como é que foi o uso desse capacete, se ele estava usado de forma correta, que modelo que era, qual a superfície que as vítimas do acidente de moto caíram, né? Se o camarada caiu no asfalto, pode ter um tipo de lesão. Se ele caiu numa estrada de terra, pode ter outro tipo de lesão. Se ele foi arremessado para a lateral da rodovia, pode ter outro tipo de lesão. Então, por isso a gente tem que perguntar se estava usando nessas motos maiores que o pessoal usa, macacão, tá bom? Se essa vítima foi atropelada posteriormente, não é raro o camarada cair de moto e alguém atropelar ele depois, tá? No caso das quedas, a gente precisa saber da altura, da superfície, né? Às vezes ele cai no anteparo. Vocês já viram na televisão um relato de uma criança que caiu ali do 3º andar e embaixo tinha lá um daqueles toldos, a criança caiu em cima do toldo, o toldo amorteceu, do toldo ele caiu no teto de um carro e não teve quase nenhuma lesão grave. Então isso ajuda, né? Anteparo que eu falei. E qual parte do corpo foi atingida primeiro? Quando cai de pé, você normalmente tende a ter lesão nos membros inferiores, né, na bacia. Se a pessoa cai de cabeça, normalmente TCE é mais grave. Se bate o tórax e o abdômen, então tudo isso vai influenciar. Em relação ao atropelamento, eu acho que vou voltar. Em relação ao atropelamento, a gente tem que lembrar de alguns detalhes. O adulto, ele tende a ter reflexos no atropelamento. Então, ele tenta se jogar quando ele consegue, né? Então, o impacto muitas vezes não é direto, mas lembrar que crianças, elas não têm o reflexo de fuga, tá? A criança, quando se depara com uma situação de medo extremo, ela fica paralisada. Então, por isso que quando tem atropelamento de criança, normalmente o atropelamento pega a criança sem chance dela se defender, porque ela não tem esse reflexo. Então, são detalhes que a gente tem que prestar atenção. Isso. Abordagem inicial. Gente, eu vou falar uma única vez, mas daqui para frente, sempre que a gente for fazer a abordagem inicial, o padrão ATLS. Todo mundo aí sabe o que é padrão ATLS ou eu preciso revisar para vocês? Acho que todo mundo sabe, pronto. Então, vou falar de forma sucinta. A, airway, né? Vias aéreas. B, respiração. C, circulação. D, disability, da parte neurológica, e E, exposure, de expor todo o paciente, tá? Então, a gente primeiro vai se atentar à via aérea viável, depois a parte respiratória, circulatória, e depois a gente vai ver a parte neurológica, e por último, expor esse paciente todo para a gente observar. Quando eu fiz a TLS, gente, eu não sou tão velho assim, mas a TLS, isso aqui era uma linha que eles faziam questão de frisar que tinha que ser nessa sequência, tá? A, B, C, D. Hoje, e eu sempre achei estranho, porque toda vez que eu atendia um paciente numa situação de emergência, vocês vão ver que o A, B e o C vai sendo feito tudo ao mesmo tempo, viu, gente? E hoje a tendência é realmente você ir fazendo as coisas, eles já falam, que na verdade você vai fazendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você vai observando a via aérea do paciente, você já começa a fazer massagem cardíaca e já entuba se necessário, então tudo isso vai sendo feito. O ABC é quase que simultaneamente, tá? Mas é o padrão ATLS. Então daqui para frente, sempre que a gente falar em atendimento, é padrão ATLS. O que a gente deve fazer? Concentrar no diagnóstico da lesão abdominal. Sendo de menor importância a topografia da lesão. Tá? Então esqueçam a topografia da lesão. Eu não preciso saber, num primeiro momento, se eu tenho uma lesão no baço, no fígado, se eu tenho uma lesão de víscera ou outra. O que eu preciso definir é se isso é uma urgência da laparotomia
ou se não é uma urgência, ou uma emergência, digamos assim, tá? Então isso é o mais importante. Se der pra gente avaliar qual o órgão lesado, ótimo. Se não der, não tem problema. Eu entendi que o paciente tem que ir para a laparotomia de urgência, a gente não precisa saber qual órgão foi lesado. Porque isso nós vamos ver que tem situações em que diversos órgãos podem ser lesados. Então isso não é relevante na abordagem inicial. Lembrar que uma parte importante dos hemoperitônios, num primeiro momento, pode estar assintomático ou com poucos sintomas. Então o paciente chega lá, às vezes ele está queixando de uma dorzinha na barriga, você olha, parece que ele está meio pálido. Aí a enfermeira mediu a pressão está boa, 11/7. Quando você vai ver a frequência cardíaca, ela já começa a subir. O paciente começa 110, 115 de frequência cardíaca, e de repente começa a ficar meio sudorento, então a gente tem que ficar atento, tá? O sinal de sangramento não é queda da pressão, então vocês não fiquem esperando que o paciente vai ficar hipotenso para ele estar fazendo um peritônio, não. Okay? Normalmente a taquicardia aparece primeiro. Lembrar de evitar o uso de drogas opioides na abordagem inicial, porque elas podem mudar o nível de consciência do paciente, e isso pode atrapalhar no nosso diagnóstico, se esse paciente começar a ficar meio obnubilado, meio confuso, ok? E não esquecer que existem outras situações que podem cursar com choque, tá? Você pode ter choque neurogênico, por conta do TCE, ou um trauma raquimedular, por exemplo, quando você tem fratura de bacia e ossos longos, como o fêmur, por exemplo, esse paciente pode chocar também, e você confundir o choque dele, se é no osso longo ou se é no hemoperitônio. Então a gente tem que ficar atento quanto a outras possibilidades de choque. Okay? Esse é um algoritmo, gente, que eu pus aqui para vocês depois darem uma olhadinha com calma. Eu não vou abordar ele todo, não, porque ele demora um pouquinho para a gente abordar, senão a nossa aula vai ficar muito cansativa. Vocês vão ver que tem muito slide. Eu coloquei aqui a legenda só para vocês entenderem, tá, do inglês. Então, ó, manejo não operatório, lavado peritoneal, ultrassom ou FAST, tomografia de abdômen e laparotomia. Então vocês vão vendo aí, ó, está hemodinamicamente estável? Sim, vai para uma perna desse algoritmo. Não está estável? Vai para outra perna do algoritmo. Bom? E aí vocês vão destrinchando esse algoritmo. Depois, se alguém tiver alguma dúvida especial disso aí, a gente pode até abordar depois, mas eu vou acelerar aqui, senão nós vamos gastar muito tempo, porque seriam 3 algoritmos desses. Quadro clínico. Bom, a gente tem que ficar atento a alguns sinais. Primeiro, o paciente chegou lá, tem sinal do cinto de segurança? Isso aqui é o sinal do cinto de segurança. Isso aqui é o abdômen do paciente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma quimose aqui, ó. Ó a cicatriz umbilical dele aqui. Acho que até já fizeram um lavado peritoneal diagnóstico dele aqui. Estão vendo aqui, ó, provavelmente fizeram um lavado peritoneal aqui já. Tá? Hipotensão, então, pressão arterial sistólica menor que 90, tem que ficar de olho. Se é um paciente que às vezes veio removido do interior, já tem algum tempo desse trauma, você pode ter sinais de peritonite, um Bloomberg positivo. Ele é infrequente, mas aumenta o risco, se presente. Aqui não é frequente não, tá, gente? Aqui é se presente. Tá? Depois eu corrijo. Então, ó, infrequente, mas aumenta o risco se presente, tá bom? Distensão abdominal, defesa abdominal, é aquele paciente que tem um abdômen bastante endurecido, você põe a mão nele, ele já está travando o abdômen, ou às vezes, se tem uma perfuração gástrica, por exemplo, ele já está com o abdômen irritável. Tá? E lembrar que fratura de fêmur em pedestres, ou seja, em atropelamento, tem uma associação alta com trauma abdominal fechado. Tá? Dor referida é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O que é sinal de Kerr? O sinal de Kerr é o seguinte, quando nós temos irritação diafragmática por sangue, isso se reflete normalmente em uma dor na região da omoplata. Então, o sinal de Kerr é a dor referida. Então, o paciente chega com uma história de que levou um chute na barriga e está com uma dor no ombro do lado esquerdo, por exemplo. Por que isso? Porque tem sangue que está irritando o diafragma. Isso pode acontecer em outras causas de hemoperitônio. Por exemplo, prenise ectópica rota, cisto de ovário roto. Então você pode ter uma dor referida, que é o sinal de Kerr por irritação do diafragma. Tá? Sensório alterado é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Tá? Por quê? Porque 10% dos TCEs tem trauma abdominal com
concomitante. E o toque retal, que no passado era rotina, hoje a gente deixa para casos selecionados. Então isso aí mudou. Hoje em dia o toque retal a gente vai deixar para casos especiais. Aqui mostrei para vocês a questão do sinal do cinto. Tá? Exames laboratoriais. Então vamos lá. Normalmente a gente nem precisa se o paciente já chega com indicação de uma laparotomia. Então, se o paciente já tem indicação de laparotomia, vocês esquecem exames laboratoriais, tá bom, gente? Se ele não tem indicação de uma laparotomia, a gente vai para os exames laboratoriais. Então a gente pede um hematócrito, né? Se esse hematócrito menor que 30, tem uma chance de lesão abdominal. Se já houve reposição de fluidos e quadro clínico, tá? Observar isso, né? Então isso pode mudar. É diferente um paciente que chega na unidade e você colheu o sangue dele e um que você colheu o sangue depois que você já repôs fluido e quadro clínico. Por quê? Porque quando ele chega, ele pode estar indo concentrado ainda. E quando você faz o processo de ressuscitação hídrica dele, ele dilui e aí o hematócrito que era 30 na chegada pode cair para 20 depois de receber 2 litros de ringer lactato, por exemplo. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E lembrar que o fato dele estar normal não exclui lesão abdominal. Bom? Leucograma ele é inespecífico. Enzima hepática não, enzimas pancreáticas para ver trauma pancreático. Pode ser utilizado, mas ele é pouco útil quando você não tem a possibilidade de uma tomografia associada, ele é muito inespecífico. Tá? E enzimas hepáticas, TGO e TGP maior que 100, aumenta o risco de lesão hepática. Tá? Se você pede o exame de urina, já tem hematuria macroscópica, um sinal de trauma renal. Se você tem uma hematuria microscópica, você tem uma chance de uma lesão abdominal mais significativa. Muito questionado beta-HCG em idade fértil. Tá? Por quê? Porque normalmente isso não vai mudar a conduta. Né? Vocês vão ver depois, nós vamos abordar aqui sobre gestante, que o objetivo sempre da gestante é salvar a mãe. Então, assim, o beta-HCG não vai impedir que a gente faça uma laparotomia, não vai impedir que a gente faça uma laparoscopia. Então, isso não vai mudar muita coisa. Okay? Estudos radiológicos. Raio-X, gente, é uma coisa que a gente usa muito pouco hoje, né? A geração de vocês menos ainda. Eu ainda, eventualmente, posso pedir um raio-X, mas eu vejo a maioria da turma hoje quase não pede raio-X mais, só se você não tem tomografia disponível. Então, raio-X simples de abdômen, hoje é pouco significativo, a gente quase não usa, mas o de tórax pode ajudar. Vocês estão vendo aqui um pneu peritônio, gente? Ó, esse aqui é um pneu peritônio, tá? Ar livre sob o diafragma. Aqui, no caso, está do lado direito, embaixo do fígado, né? Pode mostrar uma hérnia diafragmática. A hérnia diafragmática normalmente é mais do lado esquerdo, então você vê a bolha gástrica que está aqui na hérnia diafragmática, ela já está avançando para dentro do tórax. E pode ter fratura de costela. Né? As fraturas de costela, se forem inferiores, elas podem cursar com lesão dos órgãos nessa região, como a gente fala. Okay? Tomografia computadorizada. Hoje é o padrão ouro, tá, gente? É o melhor exame que a gente tem, mas, primeiro, não está disponível facilmente para todo mundo, e segundo, às vezes está disponível, mas não tem quem dar laudo. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com ver tomografia. Por quê? Porque quando eu fiz faculdade, no hospital que eu fiz não tinha tomógrafo. Então eu me formei sem ter tomografia disponível a todo momento. Então ficou na minha formação uma limitação em relação à tomografia. Tem gente que vê muito bem tomografia, outros mais ou menos. Então, assim, às vezes a gente não tem a possibilidade do laudo, então às vezes você tem a tomografia, mas não tem o laudo, então isso pode não ajudar muito. Mas entendo e tendo alguém que interprete, é o melhor exame, tá? Ele define lesão em órgão sólido, ajudando o manejo não operatório. Hoje vocês vão ver na conduta, há uma tendência em pacientes estáveis que tenham lesão tanto isquêmica quanto hepática, no trauma abdominal fechado, da gente tentar não operá-los. Tá? Mas a gente tem que evitar o uso desnecessário, né? Então, tem muita gente hoje que fala assim, chegou tomografia. Não, peraí, vamos ver se realmente esse paciente precisa de tomografia, tá?
não deve ser solicitada em paciente grave com laparotomia definida. O paciente chegou no pronto atendimento, lá no pronto-socorro. Definiu que vai para a laparotomia, gente, não precisa fazer tomografia. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. De como às vezes a gente acaba tomando condutas que não são as melhores, e aí a gente se questiona por quê. Quando o Bolsonaro chegou naquele hospital, lá em Juiz de Fora, que ele tomou a facada, já estava definido que a conduta era cirúrgica, mas fizeram uma tomografia nele. Vocês imaginam por quê? Eu imagino. Porque provavelmente não tinha uma equipe. Aquilo não era um hospital, não era um pronto-socorro, que tinha uma equipe de trauma esperando. Então, o que provavelmente quem atendeu ele inicialmente lá fez? Fez as medidas de atendimento inicial no paciente com trauma abdominal, e enquanto preparava a sala e vinha a equipe de cirurgia, passou com ele pela tomografia para ver se a tomografia ajudava. Mas ele não tinha indicação de tomografia, tá? Foi um certo preciosismo aí para tentar ajudar na hora da cirurgia, mas não precisava. Então, quando a laparotomia está definida, você não precisa fazer a laparotomia nesse paciente grave. Tem parâmetros? Qual é o paciente que deve ir para a tomografia? Que chega lá desse jeito, tomografia? O paciente, nós vamos abordar um pouquinho, mas assim, a tomografia deve ser abordada nos pacientes. Aí eles me perguntam aqui, vocês devem ter o paciente que tem uma suspeita de um trauma abdominal e que está estável clinicamente. Okay? Se ele está instável clinicamente, provavelmente nós vamos partir para a laparotomia direta. Então ele tem que estar estável clinicamente. Imagens negativas na tomografia cursam com pouca chance de lesão significativa, ou seja, ela é um exame bastante preditivo, né? Se ela não tem nada, a chance de você precisar de uma cirurgia é menor. Mas ela tem limitações. Ela não vê muito bem mesentério, não vê muito bem intestino delgado, principalmente, e ducto pancreático. Tá? Então a gente tem que ficar atento a essa situação. Sempre que possível, usar o contraste EV. Já o contraste via oral acrescenta pouco no trauma abdominal fechado, tá, gente? Vocês vão ver que no trauma abdominal perfurativo, tanto por arma branca quanto por tiro, aí o contraste via oral e via retal eles acrescentam, tá bom? Mas no trauma abdominal fechado, principalmente é o contraste endovenoso. Ultrassom, também conhecido como FAST. Já ouviram falar no FAST, provavelmente todos vocês, né? Focused Assessment with Sonography for Trauma. Né? Faltou um azinho aí, você pode consertar, ficou truma, né? Então, o FAST é uma ferramenta muito boa. Qual o problema do FAST? Ter o FAST e ter alguém que sabe usar o FAST. Então, essa é uma limitação. Então, qual que é a dificuldade quando a gente tem um método que pouca gente ainda usa? É criar uma rotina de uso desse tipo de aparato tecnológico. Por quê? Porque você tem que treinar as pessoas. Então não adianta nós termos um pronto-socorro que tem um FAST de última geração lá e nenhum cirurgião que saiba usar. Então isso precisa ser combinado. Quando eu tenho essas duas coisas, eu tenho FAST e alguém treinado, ele ajuda muito, tá? Às vezes até melhor do que a tomografia, dependendo da situação. E quando a gente usa o FAST, nós vamos observar locais de maior chance de acumular sangue no abdômen e pericárdio. Então tem uns pontos onde a gente monitora com o FAST no abdômen e no pericárdio. Como eu disse, precisa de um médico capacitado, ele é realizado na beira do leito na hora, então ele vai aonde o paciente está, tem essa vantagem. É feito junto com o exame inicial. A principal função dele é tentar detectar o hemoperitônio e quantificar esse hemoperitônio, mas ele tem um problema. Se o paciente tem uma cirrose, por exemplo, e tem ascite, ou se esse paciente tem um urinoma, ele teve uma rotura, por exemplo, renal, ou uma rotura de bexiga e tem urina, a gente nem sempre consegue diagnosticar o sangue da urina. Então tem esses fatores limitantes. Okay? Outros exames. Angiografia.
Gente, a angiografia, na nossa realidade de Cuiabá, a chance da gente fazer uma angiografia num paciente é irrisória, tá? Mas em grandes centros está documentado. Principalmente para fratura pélvica. Por que a gente faz angiografia na fratura pélvica? Porque você fazer parar um sangramento de fratura pélvica, gente, é muito difícil. Então, se você tiver a possibilidade de fazer uma angiografia para acessar esse sangramento, é muito melhor do que uma abordagem cirúrgica, tá bom? Então, a angiografia aqui, o objetivo da angiografia na fratura pélvica é principalmente fazer a embolização do vaso que está sangrando para cessar essa hemorragia. E o lavado peritoneal diagnóstico, nosso conhecido LPD, no passado, gente, ele foi muito utilizado, tá? Mas, conforme a gente foi tendo a disponibilidade de FAST e tomografia, o LPD foi deixando de lado. Mas ele pode ser útil, principalmente em locais onde a gente não tem nem o FAST, nem a tomografia, ou em casos de FAST duvidoso, numa alta suspeita de sangramento. Então, assim, na realidade de Cuiabá, eu acho que o LPD ainda é a principal ferramenta que a gente tem para usar, tá? Porque, que eu saiba, o pessoal não tem FAST e nem sempre a tomografia está disponível. Então, muitas vezes a gente ainda tem que lançar mão do lavado peritoneal diagnóstico. A Yasmin está perguntando aqui do LPD. Eu, assim, poderia explicar para vocês, mas ele tem muitos critérios e a gente gastaria um tempo precioso na nossa aula. Tem um artigo, depois eu mostro para vocês no final, que é o artigo nacional, que eu disponibilizei aqui para vocês o nome do artigo. É só vocês digitarem hoje no Google, que já aparece, ele é um artigo que está disponível. Lá tem direitinho os critérios para MPD, tá? Mas, a grosso modo, o que é o lavado peritoneal diagnóstico, gente? A gente pode fazer ele por punção. Então, eu faço uma pequena incisão, punciono a cavidade abdominal com uma agulha, e aí vão ter os critérios de sangramento para classificar se aquilo é significativo ou não. E a outra opção é sob visão direta, onde a gente faz uma pequena incisão no abdômen, a gente faz uma incisãozinha na aponeurose até a gente chegar lá no peritônio, rompe o peritônio, passa um catéter, e aí a gente tanto faz o aspirado direto, quanto injeta soro e coleta esse soro e manda para análise. Então, a grosso modo, é assim que faz o lavado peritoneal diagnóstico. Bom, só para vocês entenderem. Mas tem a técnica bonitinha, esse artigo está descrito, tá? Tratamento. Bom, nós temos algumas coisas que nós vamos abordar aqui no tratamento. Primeiro, visão geral. O paciente chegou. O que eu tenho que fazer? Definir se o tratamento cirúrgico é emergencial ou não. Okay? Se é emergencial, vamos encaminhar ele para sala de cirurgia enquanto a gente vai tomando as medidas do padrão ATLS para hidratação dele. Então você vai pegar acesso venoso 2 gel calibroso, vai colocar dois soro correndo rápido e etc. Se precisar, depois a gente vai melhorar esse acesso venoso, mas a ideia inicial não é dissecar a veia, nem funcionar acesso venoso profundo. Vocês vão ver que no ATLS o padrão inicial é a gente funcionar com gel calibroso. Tá? Então tá aqui, proceder exames necessários e indicados. Então assim, não é cirúrgico emergencial. O paciente está estável. Então tá, vamos fazer um FAST, vamos fazer uma tomografia, vamos fazer os outros exames. Okay? Vamos lá, aquilo que a Yasmin perguntou, como é que a gente vai fazer? Então, o paciente é hemodinamicamente instável. Então vocês estão lá na UPA, gente. Então vamos trazer para a nossa realidade. Vocês estão de plantão na UPA, não tem cirurgião com vocês no plantão, vocês são clínicos, recém-formados. Chegou um trauma abdominal e esse paciente está instável. Primeira coisa, vocês precisam providenciar um cirurgião. Ou deslocar para um local que tenha cirurgião, ou se tiver um cirurgião, chamá-lo imediatamente. Tá? Se tiver um FAST disponível, já passa o FAST na barriga do paciente, enquanto vai funcionando veia, hidratando, fazendo as medidas iniciais. Tá? Se o FAST positivo, laparotomia imediata, nem se discute. Tá? Na impossibilidade de FAST, ou na tomografia, quando você consegue melhorar um pouquinho esse paciente, tentar fazer um lavado peritoneal diagnóstico, tá bom? Se LPD positivo, laparotomia imediata também.
Se esse paciente não tem evidência de lesão abdominal, então nós temos que tomar cuidado, por isso a coleta da história é importante e avaliar todo o paciente. A gente vai ter que tentar ver se ele tem outro local de sangramento ou outra causa que justifica o choque, tá? Lembra do que eu falei, ó, trauma de bacia, trauma de fêmur são causas de choque, trauma raquimedular, TCE são causas de choque, ok? Então a gente tem que aprender, né? Nosso intuito aqui não é abordar choque, né? Mas a gente tem outras, o choque não é só choque hipovolêmico, né? A gente tem choque hipovolêmico, séptico, choque anafilático, choque neurogênico. Então tem as diversas classificações para o choque, e aí isso aí provavelmente vocês devem abordar em uma outra aula aí da medicina de emergência, que isso faz parte do aprendizado de vocês, tá? Vamos ao paciente hemodinamicamente estável. Tá? Baixo risco para lesão abdominal se exames de sangue e sinais vitais normais. Tá? Então, esse paciente chegou lá, está estável, exame de sangue não deu nada, os sinais vitais dele tá bom. Observar por 9 horas, a gente repete os exames depois em torno de 6 horas a 9 horas, repete os sinais vitais nesse período, faz um FAST disponível e acompanha esse paciente, tá? O paciente está bem, 9 horas depois não deu nada, vocês vão ver que a gente está autorizado a liberar esse paciente que está hemodinamicamente estável e sem sinais de gravidade. Paciente estável clinicamente. Então o paciente chega lá, está estável clinicamente. Mas aí a gente pediu os exames dele, ele veio um hematócrito menor que 30, enzimas hepáticas maior que 130, ou se tem hematúria, mesmo ele sem queixa estável, precisa fazer tomografia, tá? Se tomografia negativa, 9 horas de observação, exame de sangue, sinais vitais seriados. Igual, volta aqui para a parte superior. A gente tem que atentar para os seguintes sinais, tá, gente? Mesmo que a tomografia negativa. Se o paciente está ficando hipotenso, se tem Bloomberg positivo, se barriga está distendendo, se tem sinal de cinto de segurança, se está ficando taquicárdico, tá? Então, ficar atento a isso. O paciente chegou, está estável, avaliou ele inicialmente, deixa ele no cantinho ali, mas não abandona ele não. Lembra da história que eu contei do paciente do pai do Dr. Cid lá? Ó? Alguém avaliou ele, deixou ele no cantinho lá no pronto-socorro. Quando bobearam, ele já estava parando já. E aí não conseguiu reanimar mais ele. E não é raro, gente. Eu já vi mais de uma vez histórias relatadas nesse sentido. Tem um acidente automobilístico, tem 4 passageiros no carro. Aí chega, alguém avalia um passageiro e fala assim, não, esse passageiro tá bom. E aí vai avaliar os outros e deixa esse passageiro meio que escanteado lá na unidade de emergência. Quando o pessoal assusta, aquele primeiro passageiro que você avaliou e que estava bem, já está parando porque está chocado. Então a gente tem que ficar atento e reavaliar esses pacientes, tá? Uma coisa muito questionável, né? Hoje as novas gerações adoram exames complementares, né? Então, vamos fazer uma tomografia de corpo inteiro para saber se esse paciente tem TCE, se ele tem fratura de coluna, de fêmur, de bacia, de abdômen. Isso é altamente questionável, tá, gente? Nós temos que aprender a usar exames, principalmente no SUS, com parcimônia, porque senão a gente sobrecarrega ainda mais o sistema e alguém vai ficar sem o exame necessário. E uma coisa que eu prego, quem tem aula comigo, eu sempre falo isso. Gente, usar o bom senso. Nós não somos obrigados a saber tudo em medicina, mas nós temos que usar o nosso bom senso sempre. Tá na dúvida, o acidente foi potencialmente grave, a pessoa chegou, ela tá ótima, mas você sabe que morreu um acompanhante dentro do carro, você sabe que o carro ficou totalmente destruído, mas por conta desses aparatos tecnológicos, a pessoa chega relativamente bem. Usar o bom senso, não manda embora, não caia na pressão do paciente e da família, tá? Não, doutor, me deixa embora, eu tô ótimo, tá tudo bem, o senhor tá vendo, ó, eu tô ótimo, tô jóia, eu sei onde é que eu tô situado no tempo e espaço. Não caiam nessas armadilhas, tá? Então use o bom senso, gente. Na dúvida, chame um colega mais experiente, na dúvida, chame um cirurgião, principalmente quem está começando, às vezes
tem uma dificuldade de avaliar o nível de gravidade. Então, assim, use o seu bom senso, ok? Indicações clínicas, vamos lá. Indicações inquestionáveis para laparotomia. Então, quando que a gente vai passar a peixeira na barriga desse cidadão? Tá? Quando o paciente tem sinais inexplicáveis para perda de sangue, está hipotenso, você não consegue estabilizar ele e tem uma forte suspeita de lesão intra-abdominal. Pronto, esse paciente não tem dúvida, tem que falar laparotomia. Tá? Outra situação, paciente que chega no pronto atendimento, isso é comum quando vem do interior, né, cara? Sofreu um acidente de carro, chegou lá, alguém fez um examezinho básico nele, pôs um sorinho na veia dele, ambulância e terapia, mandou para o pronto-socorro mais próximo. Isso às vezes leva algumas horas, quando o paciente chegar lá, ele já tem sinal de irritação peritoneal, sinal claro, não há dúvida. Esse paciente tem que ir para a laparotomia. Fez raio-x de tórax, pneu peritônio, não tem dúvida, gente. Pneu peritônio trauma abdominal fechado é igual a rotura de alça intestinal, quer seja intestino delgado, quer seja intestino grosso, ou estômago, né? Esse camarada precisa ir para a laparotomia. A gente não trata. Oi? Desculpe interromper o senhor. Em relação aos sinais de irritação peritoneal, geralmente não são sinais de hemorragia, né? Porque o sangue demora para dar sinal de irritação, não demora? Normalmente, esse paciente que tem sangramento, ele choca primeiro, tá? Antes de ter irritação peritoneal. Ele tem, por exemplo, um sinal de Kerr. Então, é mais para lesão de víscera outra, tá? Então, quando você tem uma rotura de duodeno, por exemplo, o duodeno tem uma porção dele que é fixa, né? Então, naquela história do cisalhamento que a gente falou, você pode ter uma rotura de duodeno e tal, uma rotura fechada. Ou em outra situação, por exemplo, eu operei um paciente uma vez que ele trabalhava numa empresa que descarregava frutas, verduras, legumes, ele foi ajudar o cara a manobrar o caminhão e ele bobeou, o cara não viu, o cara espremeu ele na parede. E quando encosta o caminhão assim naquelas plataformas para descarregar, né? Que a plataforma está no nível da caçamba do caminhão. Então pegou o cara bem no abdômen, o cara teve um trauma abdominal fechado que teve uma transecção total do intestino delgado. Quando eu operei ele estava com as duas bocas completamente separadas, 360 graus da alça, entendeu? E aí ele tinha uma irritação peritoneal, tá? Então, pra vocês terem uma ideia. Então, nem sempre, quando tem irritação peritoneal, normalmente não é por sangue, tá? Normalmente é por conteúdo intestinal ou gástrico. Sinais radiológicos de pneu peritônio, como a gente falou. Rotura diafragmática, então você olhou lá no raio-x de tórax, na tomografia, tem um pedaço das vísceras dentro do tórax, esse paciente tem que ir para a laparotomia, senão a cirurgia, o tratamento depois fica mais difícil. Se esse paciente tem sinal significativo de sangramento intestinal, como assim? No vômito, nas fezes ou na drenagem nasogástrica, tá? Então esse paciente chegou no pronto-socorro, vomitou sangue em grande quantidade. Evacuou lá na unidade, chegou evacuado, está evacuando sangue já. Tá? Ou passou uma sonda e começou a drenar sangue e esse paciente está chocando. Então esse paciente não tem dúvida, ele precisa ser operado. Okay? Considerações especiais. Vamos lembrar de algumas coisas que a gente não pode esquecer. Tá? Fratura de pelve. Lembra que eu falei? Ó, o paciente pode chocar na fratura de pelve. Okay? Então a gente tem que ficar atento. Paciente que tem politrauma, tem trauma abdominal e tem fratura pélvica, a gente tem que tomar cuidado para não comer bola, achando que é da fratura pélvica, e aí você deixa de fazer uma laparotomia e o paciente morre pelo choque da fratura pélvica, e nem o oposto, né? Bom, então eu tenho que tomar cuidado aqui, tem uma fratura pélvica, então na dúvida vamos fazer uma laparotomia nele, faz uma laparotomia branca. Então lembra que eu falei, usar o bom senso, mas a gente tem que ficar atento. Lesões de sistema múltiplo, é o politraumatizado, é o cara que chegou lá, foi atropelado de moto, então ele tem um TCE, ele tem uma fratura no braço, ele tem uma fratura no fêmur, e ele está com sinais de trauma abdominal. Então a gente tem que ficar atento.
TCE, por que TCE? TCE altera o nível de consciência do paciente, então ele atrapalha muitas vezes a nossa avaliação, e lembrar que tem choque neurogênico também, tá? Transferência, gente, olha, isso é um capítulo à parte na história do atendimento do paciente, tá? A gente só transfere o paciente com o médico na ambulância, entenderam, gente? Gravem isso. Ó. Nada de pegar o paciente, se você está no interior, assim, tá bom, chegou o pacientinho aqui acidentado, eu vou com um soro fisiológico a conta-gota aqui numa veinha, pega no braço dele e ele vai com o motoristinho da ambulância e uma técnica de enfermagem lá para Cuiabá no pronto-socorro. De jeito nenhum, tá? Então, transferência, tentar estabilizar o paciente, transferência com o médico, tá? Isso é importante. Grávida, gente, grávida, o que vocês têm que ter? Grávida é um capítulo à parte, tá? A gente ficaria horas discutindo. Tá? Mas o que vocês têm que lembrar na grávida? Gente, o nosso objetivo no atendimento da grávida, em qualquer situação de trauma ou de risco de morte iminente, é salvar a mãe, tá? Então, esse é o nosso objetivo inicial. Por que salvar a mãe, professor? Não salvar o neném primeiro? Porque uma mãe pode ter mais 2, 3 filhos se a gente salvar a vida dela. Mas se a gente ficar preocupado em salvar primeiro o feto, a mãe pode morrer e aí, se sobreviver, vai ficar uma criança pequenininha sem mãe para cuidar e, na maioria das vezes, morre junto. Então, você vai focar no atendimento da mãe, tá? Se a criança vai ser salva ou não, isso é secundário. Porque, às vezes, há uma pressão tanto da grávida quanto da família. Assim, meu nenê, e aí todo mundo fica atento com o nenê e a mãe morre, tá? Idoso. Lembrar que idoso, gente, tolera menos, viu? Então, assim, ó, o idoso tem uma tolerância menor às coisas. Então, ele choca mais rápido, ele, às vezes, piora mais rápido na sua cara. Então, tem que ficar atento. E o paciente obeso no trauma abdominal, gente, nós temos que lembrar que o paciente obeso é de difícil avaliação, tá? Então, cuidado, não subestime a barriga do gordinho. Você acha que não tem nada na barriga do gordinho, mas ele tem, tá? E outro problema, se é muito obeso, não cabe nos aparelhos de tomografia. A gente também tem que tomar cuidado com o paciente obeso. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui antes da gente avançar? E aí nós vamos já para o trauma penetrante. Não, prof. Tomar uma aguinha para molhar a goela aqui. Tá tudo bem? Vocês estão gostando da aula? Tá ótimo, prof. Estão compreendendo bem. Tá bem fácil de entender, né? Tá bem didático. Então vamos lá agora. Trauma penetrante por arma branca. Lembra que eu dividi o trauma penetrante em arma branca e arma de fogo? Nem todo mundo faz essa divisão, mas eu achei mais fácil, tá? Porque a gente tem algumas peculiaridades no atendimento de uma e de outra. Vamos para um pouquinho da história, gente. Lembrar que até o começo do século XX, quase todo mundo que tomava uma facada morria se tivesse uma lesão de víscera, né, gente? Por quê? Porque a gente não tinha laparotomias até o início do século XX, final do século XIX. Tá? Então tudo era tratado de forma conservadora. Aqueles que tinham sorte de não ter uma lesão de víscera ou de não ter um sangramento maciço sobreviviam. Aqueles que tinham esse tipo de situação quase sempre iam a óbito. Mas a partir da Primeira Guerra Mundial, com o avanço dos meios de cirurgia, de anestesia, a gente começou a usar a laparotomia. Tá? Só que aí a gente saiu de uma situação que não usava nunca aqui para começar a usar intensamente a partir daqui. Até que Shefton, em 1960, começou a questionar o uso de laparotomia para todas as lesões abdominais. E aí ele fez alguns trabalhos científicos e chegou à conclusão que dava para fazer uma análise seletiva dos ferimentos por arma branca, diminuindo o índice de laparotomia. Bom? Epidemiologia. O trauma abdominal contuso é mais comum que a arma branca, só que a de arma branca é mais comum que a arma de fogo. Então, ó, isso é uma questãozinha clássica, quem vai fazer prova de residência. Qual é o trauma mais comum no abdômen? Contuso? Por arma branca? Por arma de fogo? São iguais? Então,
tem que prestar atenção. Então, o contuso é mais comum que o de arma branca, mas o de arma branca é mais comum que o de arma de fogo. Mas vocês vão ver daqui a pouquinho na epidemiologia de arma de fogo. O de arma de fogo mata mais, apesar de ser menos comum, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, arma de fogo, mortalidade 8 vezes maior que a arma branca. Então, um camarada que tomou um tiro na barriga, ele tem 8 vezes mais chance de morrer do que o que tomou uma facada. Isso é grosso modo, né? E aqui a gente tem uma inversão. Enquanto no trauma abdominal as vísceras maciças eram mais acometidas, aqui são as vísceras ocas, seguidas pelos grandes vasos, pelo mesentério e pelas vísceras maciças. Okay? Então, ó, diferencinha também bacana para a questão de prova de concurso. Que tipo de quem é mais acometido nas vísceras, no trauma abdominal contuso? Víscera maciça. Já no trauma abdominal penetrante, víscera oca. Mecanismo de lesão. Qual instrumento, gente? Qualquer um que possa empalar. Já ouviram falar esse termo empalar? Já? Não, prof. Empalamento é isso aqui que vocês estão vendo hoje. Estão vendo uma faca enfiada aqui dentro da barriga do cidadão? Sim. Dá para ver que é uma faca, né? Correto? Cabo da faca. Então, isso aqui é um empalamento. Ou seja, isso aqui está, digamos, como diria no cuiabanês, está chuchado dentro da barriga do cidadão. Bom? Então pode ser faca, pode ser punhal, pode ser chifre, pode ser tesoura, qualquer coisa que você consiga enfiar dentro da chave de fenda, qualquer coisa que você consiga enfiar dentro da barriga do cidadão, a gente fala que é um instrumento que pode empalar. Nos presídios, gente, eles usam muito, aqui em Cuiabá, falam chucho, né? Já ouviram falar chucho? Chucho, o cara pega qualquer coisa que seja pontiaguda, amola aquilo ali, adapta um cabo, que pode ser um cabo de uma escova de dente, e mata o outro dentro da prisão com a chuchadinha disso aí. Então ele embala ele, tá? E aí a gente vai ver que tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Maior risco de evisceração, tá? Evisceração é aquilo que vocês viram do lado do empalamento. Depois eu vou mostrar de novo a fotinha. Evisceração é quando o camarada dá uma facada que abre a parede abdominal e a víscera está saindo para fora, tá? Entenderam o que é evisceração agora? Ficou claro, né? Onde que se acomete mais? Quadrante superior esquerdo, depois quadrante inferior esquerdo, quadrante superior direito, quadrante inferior esquerdo. Por que isso, gente? Pelo mecanismo de trauma. Alguém esfaqueia o outro deitado? Não. Normalmente é de pé, correto? A maioria de nós é destro. Então, quando eu enfio uma faca de frente para alguém, a tendência é que esse mecanismo se dê no lado esquerdo do cidadão. E aí, pela própria posição da mão, quando você faz o mecanismo de trauma, a tendência é que isso suba, porque a gente está esfaqueando o outro de pé, né? Então eu estou de pé daqui brigando com o outro e enfio a faca nele, entendeu? Então por isso que é do lado esquerdo, e principalmente na parte superior. Múltiplas facadas, então pode acontecer mais do que uma lesão. Mais ou menos aí 1/3 dos casos, 18 a 34%, tá? E tomar cuidado, 30% das lesões no tórax atingem o diafragma com risco para cavidade abdominal. Então, às vezes o camarada tem uma facada aqui no tórax, mas a gente tem que lembrar que o diafragma avança aqui, gente, no movimento respiratório para dentro do tórax. Então, o camarada dá uma facada no tórax e pega o fígado, dá uma facada no tórax e pega o baço. Okay? Então, isso aí também é importante. Lembra que eu falei de zonas anatômicas lá atrás, gente? As zonas anatômicas, elas são importantes. Isso é uma coisa que eu pego no pé lá de quem tem aula comigo. A gente tem que aprender a classificar o abdômen. Né? Nós não vamos falar sobre as 9 áreas do abdômen semiologicamente dizendo, mas no trauma a gente divide aqui em algumas partes, tá? Então são 4 partes. Anterior, flancos, que são 2, esquerdo e direito, e posterior. No posterior a gente subdivide em 2 e no anterior a gente subdivide em 2. Então, ó, anterior, dorso ou posterior e flancos, direito e esquerdo. Então isso é importante, gente. Vocês vão ver no decorrer da nossa aula. História, mesma coisa que eu falei naquele momento em que eu dei aula do abdominal fechado. Lembrar de colher uma boa história. Perguntar, gente, que instrumento que usou? Se o camarada usou uma peixeira de 30 centímetros, é diferente se o cara tentou matar o outro com canivete. A gente tem que prestar atenção nisso.
Que posição que esse paciente estava? Lembra que eu falei que normalmente no trauma um está de frente para o outro, mas há situações que o cara pega o outro na traição, ele dá uma facada por trás. Então isso aí também é importante. E que caminho ou trajeto, a gente pode falar, o instrumento percorreu. Tá? Por quê? Porque normalmente quando a gente tem um ferimento por arma penetrante, esse trajeto ele é linear, entenderam? Diferente quando vocês vão ver no tiro ele pode ricochetear. Aqui não, quando você dá uma facada, a faca não faz curva, tá, gente? A faca ela é reta. Então a gente tem que tentar entender na história como é que foi essa facada. Outra coisa importante, saber se esse camarada já não sangrou muito no local. Porque às vezes o camarada chega lá, alguém limpou ele, e aí, essa facada sangrou muito, não sangrou? Porque se ele sangrou muito lá no local, é mau prognóstico. Mas ele pode não sangrar. Vocês lembram também, vou voltar à história do Bolsonaro, quando o Bolsonaro tomou a facada, praticamente não tinha sangue aqui interno. Por quê? Era uma faca relativamente estreita, quando ela entrou, ela não promoveu uma grande lesão na parede abdominal, mas ela promoveu uma lesão importante nos vasos do mesentério dele. E aí não sangrou aqui fora, mas ele chocou com o sangramento lá dentro. Então, tem que ficar atento se já sangrou muito antes, porque isso é mau prognóstico. Algoritmo, a mesma historinha. Tá? Então, tem aqui as classificações aqui, ó, para a gente ficar atento. Laparotomia já é indicado diretamente, se sim, a gente vai proceder de uma forma, se não, e aí a gente vai andando aqui no algoritmo. Ok? Indicação de laparotomia imediata. Isso é importante, vocês têm que saber. Quem que vai para a laparotomia? O camarada chegou chocado. O camarada tomou a facada na barriga, chegou chocado, gente, tem que ir para a cirurgia. Se tem sinais de peritonite, às vezes ele tomou um chucho no presídio, e aí a turma manteve ele quietinho lá no presídio, 4, 5 horas, até que de repente o cara começou a ter dor, e aí quando ele chega lá na unidade de saúde do presídio, ele já está com sinais de peritonite. Se tem empalamento, nem se questiona, tá? Informação importante. O paciente chegou empalado, não puxa a faca lá na unidade de saúde onde vocês estão, tá? O desempalamento é feito no centro cirúrgico, com o paciente entubado, anestesiado, barriga aberta, se possível, tá? Então a gente nunca puxa o instrumento que está empalado, tá bom? Se ele tem evisceração, também não tem dúvida. É um camarada que está, como diz o goiabano, com as tripas para fora aqui, ele tem que ir para a laparotomia imediatamente. E aí, aqui a gente vai ser mais liberal, né? Se o paciente tem uma facada no abdômen inferior igual a toque retal, a gente precisa fazer toque retal nesse paciente, sempre com trauma no abdômen inferior, diferente do paciente lá do trauma do abdominal fechado. E se você passar uma sonda nasogástrica nele, sangrou, você já pode levar ele para a cirurgia também. Tá? Ó, evisceração é isso aqui. Estão vendo, gente? Ó, o camarada tomou uma facada aqui, ó. Em vez de ser uma facada de penetrado, ele deu uma facada assim, ó. Quando fez assim, entrou na cavidade abdominal a ponto de abrir a barriga do cidadão aqui, ó. Tá? E aí isso aqui é aumento, ó. Tá vendo? Aqui é o estômago, ó. Tá vendo aqui o estômago, ó? Ó, isso aqui é o estômago, ó. Então, o camarada tá com o estômago para fora aqui, ó. Isso aqui faz parte do grande aumento, tá? Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de situação. Ao pequeno aumento, perdão. A gente tem que ficar atento a isso. Então, ó, evisceração e empalamento. Tá? O empalamento não puxa a faca aqui, não. Puxa a faca dentro do centro cirúrgico. Pacientes estáveis. Exploração da ferida. LWE. LWE é em inglês, tá? Quando vocês vão ler no algoritmo lá, eu coloquei aqui, porque quem quiser voltar ali no algoritmo, eu mandei a aulinha para vocês. Então vocês têm a aula, não tem, gente? Tem, prof, vou mandar depois. Então, eu mandei para todo mundo. Eu mandei a aula para todo mundo, tá? Então vocês podem olhar em casa depois. E o LWE é o termo em inglês para exploração da ferida. Então a gente vai explorar a ferida do cidadão, tá? De novo, radiografia simples está em desuso. O FAST a gente usa, por quê? Se tiver um hemoperitônio importante, a gente tem que operar o cidadão. Exame físico seriado. Gente, você está numa unidade lá, básica de saúde, numa cidade pequena, não tem cirurgião de plantão, às vezes a cidade não tem cirurgião, o camarada está estável, você tem até dúvida se essa faca penetrou ou não penetrou. Observa esse paciente, 12 a 24 horas, examina ele agora, daqui 3 horas, daqui 6 horas, daqui 12 horas.
entendeu? Com 24 horas. Se possível, sempre o mesmo médico e usar o bom senso. Estou na dúvida, gente. Ó, melhor pecar por excesso do que por falta. Meu amigo, estou na dúvida, vamos te levar para um hospital melhor gabaritado, tá bom? Se você tiver possibilidade de tomografia de abdômen, faz tomografia de abdômen. Se souber e puder fazer um lavado peritoneal diagnóstico, pode fazer. DPL é a sigla em inglês, tá? Então é LPD e DPL. Lembrar que lavado peritoneal diagnóstico, gente, não avalia retroperitônio. Lembrar para vocês, ó, conceitos básicos de anatomia. A cavidade abdominal, gente, ela tem duas cavidades diferentes. A cavidade peritoneal e a retroperitoneal, ok? Então vamos lembrar desse conceito. Vamos lembrar aqui rapidinho. Quem que está na cavidade abdominal? Intestino delgado está na cavidade abdominal, estômago está na cavidade abdominal, fígado, baço. Quem está no reto peritônio? Rim, ureter, bexiga, uma porção do duodeno, uma porção do reto. E a face posterior do estômago. Tá? Então, só para vocês lembrarem disso aí. Laparoscopia diagnóstica, gente. Laparoscopia diagnóstica é uma coisa que eu gosto muito. Só que nós vamos discutir depois quais os problemas da laparoscopia diagnóstica. Mas se eu tenho um paciente estável, estou na dúvida, passo o vídeo e dou uma olhada. Tá? Então, faço uma laparoscopia diagnóstica nele e muitas vezes ela já pode ser terapêutica. Esse conceito vocês têm que entender. Violação peritoneal. O que é mais importante a gente definir num trauma por arma branca? Se isso entrou dentro do peritônio, na cavidade peritoneal ou não. Por quê? Porque às vezes o camarada tem uma facada que só ficou a nível da parede abdominal, não rompeu o peritônio. Então essa facada normalmente não precisa de laparotomia, tá? Ela ocorre em 50% a 70% dos casos. Então, violou o peritônio, gente, a chance de ter que ir para a laparotomia aumenta, tá? Metade não tem lesão intraabdominal. Então, aquilo que eu falei, ó, metade das facadas, gente, não lesou nada dentro do abdômen. Então, a gente não precisa operar esse paciente. E vocês vão ver que, num serviço bem estruturado, com cirurgião experiente e opção de exames para a gente acompanhar melhor esse paciente, com a tomografia, por exemplo, é de 1/4 a 1/3 dos pacientes que vão para a laparotomia diante de uma lesão penetrante por arma branca. Okay? Uso de antibióticos. Uso ou não uso? Se foi para a laparotomia, igual a antibiótico de amplo espectro. Não foi para a laparotomia, esse paciente não tem sinais de infecção, sem antibiótico. Okay? Então, duas situações. Foi para a laparotomia, usa, e de amplo espectro. Não foi para a laparotomia, não tem sinal de infecção, não usa. Considerações especiais. Vamos lá. Feridas nos flancos e nas costas. Cuidado, ferida no flanco, ou seja, nas laterais, e na lombar e no dorso. O paciente tem uma chance de lesão, tanto peritoneal quanto retroperitoneal. Não é porque o camarada tomou uma facada aqui na lateral que não pode pegar o retroperitônio e o peritônio. Tá? Então, lembra das duas cavidades? Então a gente vai ficar tranquilo. Feridas tóraco-abdominal. Lembrar, gente, ó, lesão por perfuração do tórax na porção inferior dele, a partir do 8º ao 12º arco costal. Lembrar que pelo movimento respiratório, o diafragma pode estar no alto no momento daquela lesão, e aí eu tenho uma lesão abdominal. Então isso é o maior desafio diagnóstico, vamos ficar atento. Tá? Feridas no quadrante superior direito, ou seja, na topografia do fígado. Um alto risco de lesão hepática, mas em contrapartida ela é mais liberal para tratamento com tomografia. Por quê? Porque se é um sangramento só, não lesou o ducto hepático, por exemplo, e esse sangramento parou, esse paciente está estável, a gente pode tentar acompanhar ele com tratamento clínico e tomografia seriada. Feridas em gestantes, a mesma história, focar em salvar a mãe. Uso de anticoagulante, gente, o paciente chegou, tá? Isso serve para qualquer trauma, tá? Eu coloquei aqui, mas o paciente chegou, tá anticoagulado, a gente precisa, em determinadas situações,
observar se não é necessário reverter essa anticoagulação. Tá? Então a gente pode precisar reverter. E lembrar de uma coisa importante, ó, gente, isso aqui é importante, tá? Questão legal. Camarada chegou esfaqueado, e vocês vão ver também no baleado depois, é igual a chamar a polícia e fazer boletim de ocorrência, tá bom? Se é no pronto-socorro, já tem a polícia já está de plantão lá. Então você já faz boletim de ocorrência ali na hora. Mas se às vezes você está no hospital privado, você tem que fazer, porque senão isso pode ser usado contra você depois. Imagina a situação. O cara tentou fazer um assalto e aí alguém reagiu e deu uma facada no bandido. Aí o cara chega num hospital privado, é atendido e aí estão procurando. Então, assim, ó, mas o bandido tomou uma facada, ou tomou um tiro, vamos para já, depois vocês vão ver. E aí ninguém acha esse camarada, porque ele foi atendido numa unidade privada e ninguém notificou a polícia. Por isso que vocês veem, gente, eu já devo ter ouvido falar essa história, lá no Rio de Janeiro, o camarada, o traficante que tem muito dinheiro, ele manda a equipe dele vai lá no pronto-socorro, sequestra o cirurgião e leva o cirurgião lá para dentro da favela para socorrer o bandido. Por quê? Porque o camarada sabe que se ele chegar lá no pronto-socorro, ele vai ser preso. Tá? Cuidado com isso. E vamos finalizar a nossa aula. Trauma penetrante por arma de fogo. Num passado não muito distante, tiro na barriga igual a cirurgia, tá, gente? Não tinha discussão, tá bom? O camarada tomou um tiro na barriga e ia para a cirurgia. Hoje, vocês vão ver que a gente tem, dá para tratar conservadormente esse paciente sem necessidade de cirurgia, tá? Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. Lembra que eu falei? Ele é menos frequente que a arma de fogo, mas ele tem uma mortalidade maior. Por quê? Porque tem energia transmitida, gente. Então, quando a gente tem uma facada, a lesão ocorre só onde a faca penetrou. Quando você tem uma lesão por arma de fogo, além de você ter a perfuração pelo projetil, você tem ainda a questão de dissipação de energia. Então, você tem um halo de energia em volta que pode lesar outras coisas que não estão exatamente no trajeto da bala, tá? Ó, 90% das mortes por trauma abdominal são por lesão por arma de fogo, apesar dela ser a mais incomum das três, mas é a que mais mata, tá? Camarada chegou no PS com um tiro na barriga, ele já larga com 10% de chance de morrer sem você saber de nada, tá? E lembra que eu falei que agora a gente está tentando tratar conservadormente lesão por arma de fogo abdominal? Aqui, ó, 25%. Alguns trabalhos falam que até 25% a gente pode tratar de forma conservadora sem operar o cidadão. O delgado é o órgão mais lesado, seguido por cólon e fígado. Por que delgado? Porque é o que mais tem aqui dentro do abdômen, né? O camarada tomou um tiro na barriga, a chance dele pegar o delgado é enorme, né? Mecanismo de lesão. Ó, isso aqui, gente, é importante, né? Primeiro, que arma que foi utilizada? Ah, o camarada tomou um tiro de uma pistola 22. É uma característica. Ah, ele tomou um tiro com uma pistola 9mm. Outra característica. Ah, que munição? Sabe que munição que usou no disparo? Ah, era munição convencional. Ok, era a tal da bala Dum-Dum. Já ouviram falar em bala Dum-Dum? Dum-Dum é aquela bala que entra, na hora que ela entra, o furinho é desse tamanho, e onde ela sai, o buraco é desse tamanho. Ela tem um halo de destruição muito maior. E a distância do disparo. Tá? Aqui no Brasil, principalmente, gente, nós temos um problema hoje, né? Nós temos lesões por armas de fogo extremamente potentes, como se fosse uma zona de guerra, né? No Rio de Janeiro, então, nem se fala, né? Muitas vezes o camarada chega no PS e não dá nem para tratar mais, porque um tiro de fuzil, a maioria das vezes, é fatal se pegar no tórax ou no abdômen. Ou, às vezes, se pegar no membro, já amputa o membro. O camarada toma um tiro de fuzil no braço, amputa o braço. Toma na perna, amputa a perna, né? Porque a quantidade de energia é muito grande. Mas vamos à nossa rotina. O camarada deu um tiro no outro, de revólver, né? 3 categorias baseadas na distância. Ferida tipo 1.
Normalmente esse camarada está mais do que 6,4 metros. Lesão subcutânea e camadas musculares. Tá? Ferida tipo 2, o camarada está na distância intermediária. Elas já penetram a cavidade abdominal. E ferida tipo 3, que é quase que a queima-roupa, atirou no outro dentro de um cômodo, né? Feridas menores que 2,7 metros, normalmente cursam com perda e destruição maciça de tecidos e contaminantes adicionais de detrito. Então é aquela bala que o cara tirou quase que aqui na roupa que, desculpe o termo, mas faz um regaço no cidadão, viu? Mesmo com uma arma de pequena quantidade de energia, porque está muito perto. História. Sinais vitais pré-hospitalares. Atenção se é normal. Camarada chegou no SAMU, liga pro PS, assim, gente, estou regulando um camarada aí, ó, tomou um tiro, já está com PA de 9/6, 120 de frequência cardíaca, está da cor de uma folha de papel. Então a gente já tem que ficar atento. Né? Perguntar, se alguém puder contar a história, quantos tiros? Isso é importante, gente. Porque você não sabe, às vezes deram vários tiros. O camarada chega, tá de roupa, você até de despir ele, você já tem informações, né? Ah, não, foi um tiro só, foi um disparo acidental. Isso é importante. Saber se o camarada sangrou já no trajeto ou no local. E a posição durante o tiro. Vou contar uma historinha para vocês. Que eu atendi. Eu estava de plantão um dia de noite, ali no São Mateus, no clarear do dia 6h30 da manhã. Chega um cidadão, doutor, chegou um baleado aí. Que ocorreu, o camarada chegou dirigindo, inclusive, até o hospital, e aí nós socorremos ele. Quando foi ver, ele tomou um tiro de atravessado no tórax. Então, ele estava dirigindo do outro lado, né? O motorista, ele estava dirigindo. Ele fala que foi uma tentativa de assalto, mas a história estava muito mal contada, e que o camarada deu um tiro. Então, o tiro entrou aqui no tórax. Só para vocês saberem, tiro transfixante lateral no tórax tem 80% de mortalidade. Então, quando eu vi ele, eu já fiquei assustadíssimo. Ixi, a chance desse cara morrer é enorme. Não dava para subir para operar ele sozinho. Liguei para o cirurgião torácico. O cirurgião torácico estava acessível. O que eu fiz? Fui tomando as medidas de pegar uma veia calibrosa, hidratar, etc. Mas passei com ele para o raio-x e fiz um raio-x de tórax em API perfil para eu tentar entender melhor o trajeto desse projeto. Não precisava, ele tinha indicação absoluta de toractomia. Resumo da ópera, ele morreu na mesa, esse paciente, tá, gente? O paciente morreu na mesa, não teve jeito. Abriu e tal, quando abriu o tórax que foi ver, ele tinha lesão de grandes vasos, destampolou e ele chocou e morreu na sala, na mesa de cirurgia. Tá? Então, assim, a gente tem que ficar atento a essa questão da posição do tiro, né? Avaliação inicial. Toma cuidado, gente, ó, nível de consciência. Então, isso é comum em briga, né? O nego tá no boteco, no interior, o nego arranca um tiro, dá um tiro no outro, ou tentativa de homicídio em bar. Vocês já viram tanto que se tenta matar nego no boteco? Para dois motoqueiros, dispara na turma que sai igual barata correndo no boteco, assim, ó, quando dá o primeiro tiro. E aí o camarada já tá embriagado, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Se o paciente chega entubado, né? Então isso é preditivo de laparotomia imediata. Você não consegue avaliar direito o paciente. O paciente chega, está meio torturoso, ou está cachaçado, ou já está entubado. Como é que você faz com esse doente? Então, sabendo que só 25% das lesões podem ser tratadas clinicamente, se ele chegou nessas condições, dificilmente vai dar para você fazer alguma outra coisa que não seja passar a peixeira na barriga dele. Então ele já vai para a laparotomia. Despido e completamente examinado. Por quê, gente? Por aquilo que eu falei, às vezes você acha que o paciente tem um tiro só e ele tem dois. E tentar mapear orifício de entrada e orifício de saída. Ok? Para você entender o trajeto que essa bala fez. Lesões no abdômen inferior cursam com toque retal. E na pelve com avaliação genito-urinária. Então o camarada teve uma lesão no abdômen inferior, dedada nele, tá? Para saber se tem sangue. Se tem sangue, não tem dúvida, vai para a laparotomia. E olhar o pênis e a bolsa escrotal. Normalmente é homem, né?
for na mulher, se esse tiro, por acaso, não está saindo da região da pelve. Porque, às vezes o tiro está alojado, às vezes pode ter até a situação que o tiro está alojado na região da bolsa escrotal, por exemplo, ou do pênis. A avaliação propedêutica. Lembram que eu falei que a gente explora a ferida na perfuração por arma branca? Aqui não tem exploração da ferida, tá, gente? Ela raramente é útil. A gente pode usar em situações tangenciais. Como assim tangencial, cara? O camarada tomou um tiro que pegou bem na lateralzinha do abdômen aqui, ó, e aí você viu que ele entrou de um lado aqui e saiu do outro pertinho da pele. Aí dá para você tentar explorar, mas não é comum. Radiografia simples, às vezes a gente usa. Ela pode ser útil para tentar determinar o trajeto da bala. Então você faz em 2 planos, tá? AP e perfil. Se você pretende não operar esse paciente, tem que fazer tomografia, salvo se for uma bala tangencial. Mas se essa bala você acredita que ela possa ter penetrado no abdômen, mas você quer tentar tratar ele clinicamente, tomografia. FAST também é bem útil, né? Então a gente faz ultrassom na beira do leito ali. Se tiver líquido livre em grande quantidade da cavidade, normalmente não tem muita discussão, laparotomia. Tá? LPB, lavado peritoneal, cada vez menos utilizado, mas como a gente discutiu, pode ser útil. E a laparoscopia vem crescendo, e aqui eu faço um apêndice porque eu faço 95% das minhas cirurgias por vídeo, posso ser considerado um cirurgião experiente. Qual a grande dificuldade? Gente, PS público nenhum tem aparelho de laparoscopia, tá? Então esse é o primeiro fator limitante. Segundo, laparoscopia feita por cirurgião inexperiente é igual a chance de tragédia, tá? Por quê? Porque não é fácil correr as alças de intestino delgado, gente. Você tem ali vários metros de intestino delgado, em torno de 5 a 7 metros de intestino delgado, que você corre ele a cada 10 centímetros. E quem não tem experiência com o uso disso, pode, ao invés de beneficiar o paciente, causar mais problema, porque você acaba lesando o intestino delgado. Então, laparoscopia só serve quando existe o equipamento e o cirurgião é bem treinado. Senão, é zebra na certa. Então, a laparoscopia vem crescendo, mas normalmente na nossa rotina aqui a nível de Cuiabá, isso é muito rápido. Vamos lá, de novo, indicação da laparotomia imediata. O camarada tomou um tiro no interior, veio para Cuiabá, quando chegou aqui já está com peritonite, não tem nem o que discutir, igual a mesa de cirurgia. O camarada chegou chocado, né? Sinais de choque, instável hemodinamicamente, ou se ele tem uma lesão associada no tórax, igual a laparotomia. Está eviscerado, ou seja, o camarada tomou um tiro a ponto de que tem um pouco de víscera para fora do abdômen. Não dá nem para a gente vacilar, né? Ou se esse paciente tem hematemes, chegou vomitando sangue, ou fez um toque retal e tem sangue macroscópico. Isso é indicação imediata da laparotomia. Manejo do paciente estável. Essa é uma discussão moderna, gente. Isso aqui é bem moderno, tá? Não é fácil, vocês vão ver, porque precisa de um monte de critério que no dia a dia a gente não consegue. Mas a gente só vai manejar. Paciente que dá para fazer tomografia. Não deu para fazer tomografia, não dá para manejar, a menos que você tenha certeza que foi um tiro tangencial ali, você conseguiu determinar esse trajeto. Se tem lesão de víscera oca, não dá para ser manejado, ele tem que ser operado. Qual que é o paciente que tem a maior chance de você manejar ele? É o paciente que tem uma lesão única. Então o camarada tomou um tiro único no fígado ou no baço. Está estável, você fez a tomografia, não tem pneu peritônio. Então você fala assim, opa, vamos tentar conduzir isso aqui clinicamente e vamos observar esse paciente. Ó, isso aqui é importante. Ó. Serviço sem condições de fazer tomografia ou acompanhamento por médico experiente devem transferir o paciente para um hospital que forneça tratamento definitivo. Tá? Ou seja, gente, você é o plantonista da UPA, ele chega um baleado na barriga, não fica lá com esse paciente.
encaminha esse paciente para uma unidade de saúde que possa ter um cirurgião e tomografia para acompanhar esse paciente. Tá? Pacientes com TC, ou seja, fez tomografia, que não mostra violação da cavidade e estão estáveis, podem receber alta depois de 6 a 24 horas, dependendo do que você vai observar. Tá? Hoje, não é, antigamente a gente era assim, sondas e dedos em todos os orifícios. Já ouviram essa frase? Já ouviram, gente? Já ouviram? Não, pronto. Não? Então, assim, antigamente era assim, tá? O ATLS começava assim, né? O ATLS era assim, sondas e dedos em todos os orifícios. Então, chegava um paciente traumatizado, sonda nasogástrica, sonda vesical, toque retal, e ó, observava o ouvido, observava a boca, observava o nariz, tudo, tá? Hoje caiu por terra. Então, assim, sonda nasogástrica e urinário no paciente estável normalmente é desnecessário, tá? Exames laboratoriais. Hemograma, tá? Para a gente saber se esse paciente está estável. Coagulograma, para que eu preciso de coagulograma, Caio? Para saber se ele não está consumindo, né? O paciente que começa a sangrar para dentro do abdômen, ele pode ter consumo de fatores de coagulação. No paciente mais grave, todo paciente mais grave, igual a gasometria que ele é. Uso de antibiótico, mesma história, tá? Se não vai para a laparotomia, não usar. Se vai para a laparotomia, antibiótico de amplo espectro. De novo, considerações especiais. Flanco e costas. Quando você tem um tiro no flanco ou nas costas, gente, o lavado peritoneal e o ultrassom pode ser pouco útil, porque normalmente tem uma grande chance de não pegar a cavidade abdominal. E o LPD, ele só é para a cavidade abdominal, não, para a cavidade peritoneal, tá? Vou voltar a frase aqui, ó. Então, LPD e ultrassom pouco útil, porque nesse tipo de lesão eu posso não entrar na cavidade peritoneal. E o LPD é feito dentro da cavidade peritoneal. O LPD não faz no reto peritoneal. Tá? Então, esse paciente tem que ir direto para a tomografia. No paciente que tem uma lesão tóraco-abdominal, então, ou ele tem uma lesão que pegou uma no tórax e uma no abdômen, ou ele pegou uma lesão que pegou na parte inferior do tórax. Tomografia se ele estiver estável. Se ele estiver instável, cirurgia direta, tá? Uma coisa importante, você recebeu um paciente estável no PS, se possível, ele tem indicação de cirurgia, tá? Você sabe que vai precisar operar, mas ele está estável. Tentar entubar ele na hora da laparotomia, tá? Por quê? Porque ele pode fazer hipotensão. E aí ele choca na sua cara e aí você reverter o choque é mais complicado. Então deixa o anestesista entubar, tá? Ferimento na gravidez, mesma história, vamos salvar a mãe. Uso de anticoagulante, reverter. Questões legais, notificar a polícia, tá? Tá aqui, gente, ó. Todo mundo aí vai receber a aulinha, eu mandei de presente para vocês. Não cobro direitos autorais. Vamos àquilo que a gente usou. Eu usei, basicamente, o up-to-date. Então tá aqui, ó. Avaliação inicial e manejo do trauma abdominal, tanto fechado como por arma de fogo, como por arma branca, tá? Então aqui, ó, arma de fogo, fechado e por arma branca, tá bom? E esse artigo é bem interessante, gente, ó. Esse artigo aqui, quem tiver a oportunidade, digita aí na internet, ó, abordagem geral no trauma abdominal. Ele é um artigo de 2007, ele é escrito no Brasil. Vocês vão ver que algumas coisas estão desatualizadas, mas vocês vão ver que para a nossa realidade, ele é muito interessante. Por quê? Porque na nossa realidade, gente, nós não temos disponível facilmente tomografia, nós não temos laparoscopia, entendeu? Então ali, esse artigo ensina como fazer o lavado peritoneal diagnóstico. Então, às vezes você está numa cidade pequena, o que eu faço agora? Eu não tenho muita condição de transferir esse doente, ou minha ambulância só tem uma, o
quem que eu transfiro? Eu transfiro a gestante que está aqui em trabalho de parto, eu mando esse. Então, às vezes, você precisa fazer um lavado peritoneal diagnóstico. Então, ele é um artigo, apesar de 14 anos, muito condizente com a nossa realidade hoje em dia, tá? Então, quem quiser dar uma lidinha nele, ele está disponível aí na internet. Só você digitar, né? Abordagem geral do trauma abdominal no Google, ele já aparece, tá? Quem não sabe, eu sou um dos sócios donos da Dioclínica. A Dioclínica é uma clínica recém-aberta ali na esquina da Mato Grosso com a Presidente Marques. É um projeto bem bonito. Deixa eu voltar aqui. Então, tem estacionamento, uma estrutura legal. Quem quiser conhecer, quem quiser falar, professor, eu quero saber como é que é uma clínica privada, passa lá, toma um café comigo, eu vou receber vocês com o maior carinho. Tá? Quem quiser encaminhar algum paciente, é aqui também que eu recebo. Esse é o meu consultório. A Yasmin está fazendo propaganda melhor. Lá tem gastro, uro, prócto, trata obesidade. Dentro, em breve, nós vamos ter cardiologia. Já tem endocrinologia, já tem nutrição, já tem psicólogo, já tem cirurgião torácico, é para ter pneumologista, a gente está vendo psiquiatra e reumatologista também, hepatologista também já tem. Faz ultrassom, endoscopia e colando já, e a gente está trazendo algumas coisas bacanas para Cuiabá. A gente faz um exame chamado ecoendoscopia, que não é muito comum. E a gente está, um colega da cirurgia torácica vai começar a fazer aqui no Mato Grosso um exame chamado ecobroncoscopia, que não tem em Cuiabá. Então, essa é uma clínica que a gente quer trazer o que tem de moderno para a realidade de Cuiabá. Quem quiser me seguir no Instagram, não sei se todo mundo já me segue, mas está aí, é só apontar o celular aí para a tela do computador que vocês já vão entrar direto no meu Instagram. Tem um monte de coisinha interessante que eu publiquei já, que serve para aluno de medicina, que eu sempre publico alguma coisinha para vocês. Então pode me seguir no Instagram. Certo, gente? Alguma dúvida? Gostaram da aula? Posso ajudar com mais alguma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida. Quando o senhor estava falando sobre o trauma contuso, no transporte do paciente, o senhor falou que tem que sempre ser acompanhado de médico, né? Isso vale para todos os outros transportes também, né? Nos outros tipos de trauma abdominal. Vou dizer para vocês, qualquer paciente que vai ser transportado e que não esteja 100% tranquilo, precisa de acompanhamento médico. Então não tem essa história de falar assim, olha, eu estou mandando um baleado aí para você com a técnica de enfermagem, ou um esfaqueado, ou um acidentado, ou um doente com a pancreatite grave. Então, doente que pode ter qualquer chance de BO precisa ser transportado com o médico dentro da ambulância, tá? Então, muito cuidado. Isso dá muito problema legal. Aqui em Cuiabá, a gente não tem uma cultura tão grande de denunciar os colegas, mas meu irmão fez residência em São Paulo. Chegava um doente no PS sem o médico na ambulância, recebia o doente, obviamente, e já notificava o CRM ou notificava o hospital para a comissão de ética, que o camarada mandou um doente grave sem médico acompanhando. Entendeu? Então, quem se ferra é o camarada que faz um encaminhamento lá no outro hospital, viu? Então, muito cuidado, tá? Certo? Nossa, obrigada. Quem mais tem perguntas? Prof, eu tenho só agradecimento em nome da Liga. Obrigada pela aula, o pessoal elogiou muito. Eu achei bastante didática e bem completa. Obrigada pela disponibilidade. Deixa eu sair aqui então, para eu ver vocês aqui e me despedir de vocês. Ô, professor, já que você fez uma propaganda aí da clínica, te acompanhar assim em uma cirurgia. Pode. Não pode ter muito. Eu queria que todo mundo aí, quem puder, abre a câmera aí para eu ver quem está me acompanhando. A Jéssica pelo celular. Ela pegou, tadinha. Ué, que. Só a gente conhecida. Ué, só mulher, gente? Tô vendo Só que tem mulher, professor. Tem mulher? Um monte de mulher emergencista. Tá bom. Quem quiser assistir cirurgia pode assistir, tá, gente? As cirurgias estão meio paradas, mas a partir da semana que vem a gente já retoma elas. Normalmente eu opero segunda e sexta à tarde, tá? Só tem que me avisar com antecedência e não pode ser muita gente, tá bom? Então pode ir lá assistir a cirurgia, pode ver como é que é o centro cirúrgico. Eu trabalho 95%
minhas cirurgias são no Hospital São Mateus. E assim, até propuseram para mim que eu desse aula para o internato. E aí eu falei, ó, eu dou aula com uma condição, tem que ser na... E até o pessoal colocou, né, cara, você pode dar aula até lá onde você estava operando. Eu falei, então tá bom. Fui lá no hospital, o hospital falou, olha, a gente pode receber os alunos desde que façam um convênio. Eu passei para instância superior e ninguém nunca me respondeu. Mas acho que seria interessante vocês terem aula no hospital privado. Eu acho que é uma realidade diferente, que valeria a pena ver. Eu não acompanhei o hospital privado, fui ver o hospital privado já na residência. Então, assim, é uma realidade diferente, é uma mentalidade diferente. Então, assim, eu acho que é algo que vale a pena para quem pode ver como é que é o hospital privado. Tá bom? O hospital autorizou, prof? O hospital falou que receberia os internos mediante um convênio, mas ninguém me falou mais nada da faculdade. Então, não